Bom dia, meus amados. Entrega a tua vida a Jesus. Busca o Rei da Glória quando se pode achar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Entrega a tua vida àquele que tem a salvação, que tem a vida eterna, que pode mudar a minha história, aquele que é fiel, aquele que é maravilhoso, aquele que é santo, que é justo e é juiz. Obedeça à voz do Senhor, porque você verá a diferença daqueles que acreditam, daqueles que servem o Senhor, porque o nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Então entrega a tua vida àquele que pode mudar a tua história, que pode salvar, que entra com a restauração, com a mudança e coloca tudo no devido lugar, dando a vitória ao seu povo. Amém? Quero deixar uma palavra lá em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 14. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, meus amados? A palavra do Senhor veio sobre a vida de uma viúva que estava passando por muita dificuldade. O profeta chegou e pediu para essa viúva fazer uma refeição para ele. Ora, ela disse que não tinha mal para ela. Imagine para outra pessoa. Só que ela disse assim, eu tenho só um bocado de farinha e ela iria fazer uma refeição para ela e para o filho dela e ela iria morrer. Por quê? Porque ela estava passando por uma difícil situação. Ela estava passando por uma dificuldade tremenda. Mas o profeta disse, não tenha medo, faça o que eu estou dizendo. E ela foi lá, fez primeiro a refeição para ele. Ela não tinha quase nada, mas ela fez primeiro a refeição para ele. E quando ela atendeu a petição, o Senhor entrou com a palavra dizendo que a farinha nunca iria se acabar, até quando o Senhor fizer chover sobre a terra. Por quê? Porque ela atendeu a petição, porque ela foi obediente, porque ela repartiu do pouquinho que ela tinha. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente querer dividir aquilo que a gente mal tem. É difícil a gente atender a petição quando o mal a gente tem para nós. E quanto mais para o próximo. Então, ela confiou. Então, ela confiou na palavra. Confiou na palavra do profeta. E o Senhor entrou com a providência na vida dela. Ela fez conforme o que o profeta Elias tinha dito. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Amém? Sabe o que é que eu vim aqui te dizer? Que não tenha medo. Porque o nosso Deus é aquele que entra com a prosperidade, com a multiplicação e não deixa os seus filhos sem resposta. É difícil a gente atender uma petição dessa. É difícil a gente confiar e acreditar quando a gente tem pouco ou quando a gente não tem nada. Mas o nosso Deus é aquele que pode mudar a história daqueles que confiam, daqueles que acreditam e daqueles que sabem. Que por menos que a gente tenha, por nada que a gente tenha, o Senhor entra com a multiplicação, o Senhor entra com o milagre, o Senhor entra com a providência e o Senhor faz o impossível acontecer. Então somente creia e obedeça à voz do Senhor, porque o nosso Deus é aquele que vai entrar com a multiplicação e não vai deixar nada faltar, porque o nosso Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Continua crendo, continua confiando e tendo a esperança, porque o nosso Deus vai entrar com a providência sim. Amém? Meus amados, a importância da obediência, a importância da fé e a importância de nós sempre estarmos na presença do Senhor. Porque aquilo que parece não ser nada, o Senhor entra com a providência e faz ser tudo. Porque aquilo que ora era dificuldade, o nosso Deus entra
e faz o impossível acontecer dentro da situação, dentro do cenário. O nosso Deus é um Deus que muda cenário. O nosso Deus é aquele que pode reverter uma situação. E aquilo que era dificultoso para você passa a não ser mais. Por quê? Porque o Senhor é aquele que multiplica aquele que estava faltando. Porque o Senhor é aquele que multiplica aquilo que não tinha nada. Amém? Então, assim como o Senhor entrou dentro da situação desta mulher e a dificuldade que ela estava passando, o Senhor multiplicou. E aquela dificuldade tremenda o Senhor fez cair por terra. Porque quando Deus entra na causa, na situação, a situação não fica mais a mesma. Então, obedeça a voz do Senhor. Creia no Todo-Poderoso. E obedeça. Obedeça o Senhor. Porque quando a gente obedece, o Senhor entra com a colheita, com a providência, com o milagre, trazendo prosperidade, trazendo a paz e trazendo os frutos. Amém? Então é só para quem crê, quem confia, quem acredita e quem obedece. Continua crendo, continua firme na rocha, porque o nosso Deus vai entrar com a providência na tua vida e vai fazer o impossível acontecer. Não se preocupa, Deus está vendo toda a tua dificuldade, toda a tua situação, mas não se preocupa, porque muitas das vezes a gente está passando até por dificuldade e parece que o caminho está estreitando mais, mas tão somente faça como essa mulher. Por mais que seja difícil, obedeça, divida e não se preocupa, porque o nosso Deus, ele vai entrar com a providência. E aquilo que parecia não ter saída, nosso Deus vai multiplicar. E você vai ter para você e ainda vai sobrar, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. E aqueles que obedecem ao Senhor jamais ficarão sem resposta, porque aquele que é fiel garante a vitória na certa. Amém? Deus seja louvado.